Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 de Reis, capítulo 19. Vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. E eu peço mais uma vez que você feche os seus olhos. Pai bendito e eterno, no nome do teu Filho Jesus e na autoridade deste nome, Senhor. Pai, toda distração, Senhor, nós repreendemos este ambiente, nós repreendemos dos pensamentos, nós repreendemos da mente, em nome de Jesus. Toda distração, Senhor, que o teu Espírito Santo tome o governo agora. Tome, Senhor, agora o governo, Senhor Jesus, da mente, dos pensamentos de cada um dos meus irmãos. Que eles sejam, Senhor, agora envolvidos pela tua presença. E que o teu Espírito, Senhor, comunique ao Espírito deles aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, embora tenha saído meio em cima da hora, e a nossa querida Julie, que faz as nossas artes aqui, ela ama isso, né? Domingo, assim, em cima do laço, o pastor chega e bum, está aqui o tema. Ela, na quinta-feira, eu acho que ela perguntou: pastor, tem tema? Eu falei: filha, vai orando, porque eu não sei nem por onde eu vou começar. Porque nós tivemos esse final de semana, desde sexta-feira nós tivemos a nossa imersão de homens, 28 homens, quase 30, porque teve alguns que vieram, foram para trabalhar, alguns voltaram. E, gente, foi uma coisa incrível. Foi um final de semana incrível. Nós entramos em jejum às 20 horas da sexta-feira e finalizamos hoje 3 horas da tarde. Foi isso, né? 3 horas, né? 3 horas da tarde. E irmãos que saíram para trabalhar e voltaram, irmãos que acordaram 3:30 da manhã para trabalhar, finalizaram o seu expediente, foram para casa rapidinho, tomaram um banho, 2:30, 3 horas já estavam aqui, pegaram com a gente na virada. Isso aqui cheio de homem dormindo, aquele cheiro de chulé. Meu Deus, se riscasse um fósforo esse negócio ia ser feio. Mas foi bênção demais. Tudo bem que eu quero ficar pelo menos uns 30 dias sem ver chá na minha frente. Mas porque café da manhã, chá. Almoço, janta, e aí vai, né? E nessa manhã eu comuniquei ao pastor Mauro. Eu falei: gente, eu não vou estar com vocês de manhã, porque eu estou com uma direção no meu coração. E eu vou, enquanto vocês estão aqui reunidos, eu vou para o meu gabinete. Eu vou estudar um texto que foi em razão de um devocional que eu vi, que eu li essa semana. E o tema é do devocional, não é um tema meu. Queimando carroças, matando bois. Uau, que troço é esse? Quem já queimou carroça aqui? Ninguém? Não. Quem já matou boi aqui? Já? Poxa, vocês são corajosos, hein? E aí eu passei para Ju, está aqui o tema. E o tema e o texto que eu quero ler com vocês está na primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 21, que diz assim: e ele retornou novamente, tomou uma junta de bois e a matou. Aqui é uma diferença: ele não sacrificou, ele matou a junta de bois e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, foi atrás de Elias e ministrou a ele. Tomou uma junta de bois e a matou, ferveu a carne com os instrumentos dos bois, ou seja, ele queimou as carroças, as juntas, e deu ao povo, e eles comeram. E então ele se levantou, foi atrás de Elias e ministrou a ele. O texto aqui na RC fala seguiu e ministrou, tem o mesmo sentido. Eliseu serviu a Elias. Eliseu, ele foi servir a Elias. E eu quero conversar com vocês um pouquinho essa noite sobre isso.
para que nós possamos chegar no verso 19, no verso 21 do capítulo 19, nós precisamos olhar todo o contexto ao qual esse texto está inserido. E ele começando no capítulo 19, verso 1, obviamente, nós vamos encontrar a partir dali uma história que você já conhece. Porque o capítulo 19, se você ler e você vai relembrar, tudo aquilo que aconteceu com Elias, assim também tudo aquilo que aconteceu com Elias, que deu uma direção a Elias a encontrar Eliseu. Para que você entenda como é que aconteceu esse encontro de Elias e Eliseu, você precisa conhecer o capítulo 19. Nesse capítulo você vê Elias fugindo de Jezabel. Por que ele fugiu de Jezabel? Porque Acabe, o fofoqueiro, certo? Foi fofocar no ouvido da esposa que Elias havia acabado com as suas sacerdotisas, os sacerdotes lá, os profetas de Baal, e aí Jezabel jura Elias de morte. Elias então em fuga, ele vai para debaixo de uma árvore, e lá ele começa a pedir a Deus: Deus, me mata, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então Elias, ali debaixo daquela árvore, ele adormece, um anjo acorda e falou assim para ele: agora você come e você beba. É interessante porque nesse momento havia pão fresco, quente em cima do braseiro e um jarro d'água. Elias então, ele faz aquela refeição, e após aquela refeição, Elias ele caminha, ele vai na direção do monte do Senhor, Monte Horebe, por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Lá Elias se esconde em uma caverna. Ele se esconde em uma caverna, e nesta caverna Elias tem um encontro com Deus. E agora olha que coisa interessante, porque depois de tudo que ele fez no Horebe, de tudo que ele presenciou da graça, do poder de Deus manifestado sobre o altar, você conhece a história. Elias, ele legitimamente, repete comigo, legitimamente Elias faz diante de Deus os seus lamentos e as suas queixas. Por que era legítima as queixas e legítima as queixas e os lamentos de Elias? Porque se você ler o texto, por exemplo, no verso 10 e 19, Elias disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor. Elias era um camarada que fazia tudo certo, tudo correto. Elias era um homem cheio de Deus, um homem obediente a Deus. Elias fez exatamente aquilo que o Senhor o havia mandado fazer. Ele experimenta o fogo consumido, o holocausto, as pedras, a água que estava ao redor do altar. Ele presencia tudo aquilo em obediência a Deus, e ainda assim, ele, depois de tudo isso, ele vai a Deus com as suas queixas, com seus lamentos. Embora as suas queixas e lamentos fossem legítimos, afinal de contas, se ele fosse um camarada que não tivesse nem aí com as coisas do Senhor, ou tivesse levando de barrigada o propósito dele, o chamado dele, talvez até ele teria razão de reclamar, ou talvez nenhuma razão de reclamar. Ali naquela caverna, Elias, ele vive algumas experiências tremendas. E são experiências que você já conhece, você já leu o texto, e são experiências que chamam a atenção por um detalhe. Porque ali na caverna, Elias, ele vive a experiência dos ventos fortes, e Deus não estava nos ventos fortes. Elias vive a experiência de um terremoto, e é interessante porque ele percebeu que Deus não estava no terremoto. Então ele vive a experiência do fogo, e ele percebe, aliás, ele já sabia o que era fogo, porque ele sabia o tipo de fogo que consumiu o holocausto, e ele tem a experiência novamente com o fogo. E ele percebe que Deus não estava naquele fogo. Mas aí então vem uma última experiência ao qual Elias: opa, o Senhor está falando comigo. Foi quando ele é envolvido pela experiência de uma voz, de uma brisa suave, de uma voz calma e tranquila. Por que eu falei para você que há um detalhe nessa experiência? Porque eu fiquei meditando isso hoje de manhã, e a única conclusão, a única explicação que nós temos para isso
Por que ele não ouviu a voz de Deus nos ventos fortes, no terremoto, no fogo? Já que a própria palavra do Senhor diz que a voz do Senhor são como o som de muitas águas. Como ele não pôde identificar? Pelo simples fato de que Elias, no estado que ele estava, ele não conseguiria ouvir a voz de Deus no meio do barulho. A alma dele já estava barulhenta, por tudo aquilo que ele já estava vivendo. Identificar a voz de Deus no meio de ventos fortes, no meio de fogo, no meio de terremoto, ele poderia ter meu Deus, mas será que Deus... Ok, Deus acalma todas essas coisas e fala de forma suave. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja em algum momento falando: Deus, eu preciso de uma resposta. Aquieta o teu coração e pare para ouvir. Deus não vai muitas vezes falar num outdoor. Muitas vezes Deus não vai levantar um homem ou uma mulher para dizer assim: eis que te digo. Muitas vezes Deus não vai simplesmente atravessar uma música aos seus ouvidos e aquela letra, meu Deus, era a resposta que eu precisava. Eu já passei por essa experiência, eu creio que muitos de vocês já. Só que na maioria das vezes Deus ele vai falar quando você acalmar e aquietar o seu coração, porque é na voz mansa, tranquila e suave do Senhor que você vai receber dele aquilo que você está buscando por orientação. Então veio a ordem do Senhor a Elias, que é o texto que nós lemos, 1 Reis 19, aí vem a ordem do Senhor a Elias, que é 1 Reis 19, 16, que diz assim: e Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Aqui eu começo a conversar com você a respeito de nós queimarmos as nossas carroças, e aqui a gente conversa a respeito de nós matarmos os bois. A caminhada da vida de Elias e Eliseu, ela foi uma caminhada, repete comigo, foi uma caminhada de preparo, de ensino e de direções. Aliás, foi o próprio Deus que chegou para Elias e falou: você vai até lá e você vai ungir este menino, porque é ele que vai suceder você. Então você caminhe com ele. Então a caminhada da vida de Elias e Eliseu foi essa caminhada de preparo, de ensino, de direções, de exemplo. Faz assim, é assim que funciona, é assim que a gente caminha, é assim que a gente faz. Exatamente como um pai forja um filho, assim como um pai, e nós falamos muito nesse final de semana com os homens a respeito de paternidade, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, final da tarde, sábado à noite. Assim como um pai tem a obrigação, tem a responsabilidade de forjar um filho, Elias precisava fazer isso com Eliseu, como um pai. Como um pai, sim, se você olhar o segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 12, quando Elias é assunto ao céu por um redemoinho de fogo, qual é a fala de Eliseu? Meu pai, carruagens de fogo de Israel. Ou seja, ele chama aquele ao qual ele caminhou durante alguns anos, durante um bom tempo, ele chama de pai. Talvez no coração de Eliseu fosse justamente esse sentimento, o meu pai. Eliseu, em todo o tempo de caminhada com Elias, Eliseu foi sendo forjado, Eliseu foi sendo ensinado, e não somente sobre o ofício profético. Eliseu não foi só ensinado a respeito do ofício, do ser um profeta, de dar as direções. Eliseu foi ensinado por Elias a como se comportar como um profeta. E Elias foi ensinando Eliseu a como ser um profeta, como falar como um profeta, como tocar como um profeta. Não bastava simplesmente derramar óleo sobre a cabeça de Eliseu e dizer a ele: a partir de agora você é um profeta. Não, eu preciso te ensinar como um pai, eu preciso te ensinar essa caminhada. Siga o meu exemplo, olhe para mim. Eliseu então percebeu que não bastava ter a unção de profeta,
Eliseu então ele começa a entender que ele precisava se comportar como um profeta, ele precisava viver como um profeta, ele precisava agir como um profeta. O que Eliseu precisava era ter de verdade o caráter de um profeta, porque não adianta ter nada, não adianta ter óleo sobre a cabeça se não tem o caráter daquilo pelo qual motivo o óleo foi derramado sobre a cabeça. Caráter. Então ele percebeu que não bastava a unção. Muito antes de Eliseu receber a capa de Elias, Eliseu já havia entendido o seu chamado e as suas responsabilidades. Ele estava no comecinho, ele acabou de ser chamado por Elias. Você conhece o texto? Eu até ia entrar nesse assunto hoje de manhã, eu falei assim, não, eu vou passar direto, isso fica para outro momento. Quando Eliseu pede, deixa eu me despedir dos meus pais, questão de honra, deixa eu matar o boi e alimentar o povo que trabalha comigo. Ou seja, Eliseu sabia exatamente quem ele era, exatamente, e muito antes de ele receber a capa de Elias, ele já havia entendido o seu chamado e as suas responsabilidades. Repete comigo assim: eu tenho responsabilidades. Aí você vai dizer para mim, mas eu não sou profeta. Calma, eu nem cheguei lá ainda, só estou começando. Elias sabia o que ele estava fazendo, até porque também ele recebeu uma ordem do próprio Deus: vai, pega esse menino e unge ele. Então Elias sabia exatamente o que estava fazendo. Agora, o que Elias vislumbrou, e que talvez aqui é um pensamento aqui do pastor Denis, mas o que talvez tenha passado pela mente, pelo pensamento, pelo coração de Elias, foi quando ele viu aquele menino, após receber o seu chamado, queimar as suas carroças e matar os seus bois. Ou seja, para Eliseu, no momento em que ele recebe aquela palavra de Elias, ele já sabia que para ele era um caminho sem volta. Acabou a vida como ele conhece ali. Ele queima as suas carroças, ele mata os seus bois, porque ele sabia que a partir dali era aquilo que Deus tinha para ele por propósito. Ponto. Então, igreja, você precisa entender que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus, amém? Fomos comprados, lavados e redimidos no seu sangue, amém? Então, se nós temos essa certeza e nós temos essa convicção, você precisa entender que cada um de nós foi chamado, não por Elias, mas pelo próprio Deus, para vivermos uma vida separada deste mundo, para viver uma vida, ainda que no mundo, mas separada do mundo, ainda que nós estejamos nesse sistema secular, viver uma vida à parte desse sistema secular, e nós chamamos isso de santidade. Somos chamados. Então, se você sabe que você foi salvo, você sabe que você foi comprado, redimido pelo sangue do Cordeiro, você sabe que você foi chamado para viver uma vida separada deste mundo, então você precisa entender, para nós isso também deveria ser um caminho sem volta, de não mais olhar para trás, de não ficar conjecturando, pensando, analisando. Quando nós somos atacados e afrontados pela vontade de desistir, pela vontade de jogar tudo para o alto, pela vontade de simplesmente dizer, poxa, esse negócio de igreja, esse negócio de Jesus, já cansei, porque minha vida não vai, as coisas não acontecem. Não, para aqueles que sabem que foram salvos e comprados por sangue precioso, para nós deveria ser um caminho já sem volta, não volto mais atrás, pronto. Mas por que tantos desistem? Por que tem tantas pessoas que desistem no meio do caminho? Talvez, entre tantos motivos, talvez porque eles não queimaram as suas carroças e não mataram os seus bois. Porque esse ato de nós queimarmos os carros de madeira, como diz o texto, esse ato de nós matarmos os bois, como diz o texto, está nos apontando de uma forma direta para uma ruptura com a nossa velha vida. Está nos apontando para uma ruptura com a velha natureza que nós dizemos que deixamos sepultadas na água do batismo. Queimar as carroças,
Matar os bois é você entender que você um dia escolheu deixar para trás a sua carga, deixar para trás o seu sobrepeso, deixar para trás as pontes que ligavam ou que ligam você com o seu passado. O seu passado não vai ser apagado da sua memória. O seu passado, nós trabalhamos muito isso, né, pastora? Né? A gente fala muito sobre isso. O seu passado, Deus não vai fazer uma lobotomia em você. Bum! Meu Deus, de onde eu vim, quem eu sou, qual é a minha história? Não, ele vai ser ressignificado na sua vida. Mas o que você precisa entender, que queimar carroças, matar os bois, é você romper com o sobrepeso, é você deixar para trás a velha natureza, é você abandonar a velha vida. Queimar carroças, matar os bois nos fala de renúncia. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, Eliseu renunciou o quê? A sua vida normal. Ele se entrega então nas mãos de Eliseu, queima suas carroças, mata os seus bois e diz: eis-me aqui, agora o Senhor sabe o que fazer de mim. E aí começa o processo. Só que nós não estamos no Velho Testamento. Nós não estamos no Velho Testamento, não temos carroças para queimar, não temos bois para matar. Mas nós temos pontes que devemos queimar. Temos uma história que precisamos consertar. Por quê, pastor? Eu te explico por quê. Porque nós que estamos debaixo quem está debaixo da graça de Deus aqui? Nós que estamos debaixo da graça, precisamos entender que quando nós recebemos a cruz, o sacrifício da cruz em nossos corações, a cruz exige renúncia. A cruz exige de nós entrega. A cruz é simplesmente você entender que ela vai te levar a olhar apenas para frente. Entenda, quem é salvo em Cristo Jesus aqui? Não tem plano B para você. Não tem. Ou você mergulha de cabeça nessa cruz, ou você entende que ela traz exigências, ela traz responsabilidades, ela traz renúncia. Não tem plano B para aqueles que são salvos. Não tem. É só olhar para frente, gente. O convite de Jesus é: olhe para frente. Ah, mas o meu passado, pelo amor de Deus, em nome de Cristo Jesus, aproveita que essa casa te proporciona isso. Temos como ajudar, se você quiser. Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu não olho para trás, eu olho para frente. Não tem plano B para você. Não tem. Por que eu estou te falando isso, meus irmãos? Porque existe um clamor sobre a face da terra, existe um clamor em nosso país, existe um clamor na cidade de Jaraguá do Sul, por homens e mulheres que se coloquem como vozes proféticas no deserto nesse tempo. Para isso você precisa entender: não olho mais para trás, eu olho para frente. Para isso você precisa entender: as renúncias que eu faço hoje me balizam e me dão segurança e autoridade para a voz profética que eu busco ser. Homens e mulheres que fazem parte daqueles, analogicamente falando, né? Mas homens e mulheres que fazem parte daqueles 7.000 que não se curvaram para Baal. Homens e mulheres que fazem parte daqueles 7.000 que não se curvaram para o sistema desse mundo, que infelizmente dominou as igrejas. Homens e mulheres que não se dobraram aos esquemas. Homens e mulheres que não olharam para trás. Homens e mulheres que entenderam: não, eu não tenho um plano B, o meu negócio é olhar para frente. Vou queimar as minhas carroças, vou matar os meus bois, vou queimar as pontes e eu vou seguir em frente. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que se levantem como vozes autênticas. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que se levantem como vozes proféticas. Homens e mulheres de Deus que se enchem do Espírito Santo e simplesmente profetizam a verdade absoluta das Escrituras nessa última geração. É isso que a terra está clamando.
Homens e mulheres que entendem que elas são vozes proféticas na proclamação do verdadeiro Evangelho. Do verdadeiro Evangelho. Se você me perguntar, pastor, pelo que o mundo clama hoje? Eu vou dizer para você, talvez isso vá um pouco de contra com aquilo que a gente vê na televisão, nos noticiários, mas eu vou dizer para você que pelo que o mundo está clamando. O mundo está clamando por uma igreja que entendeu que queimar os seus carros, matar os seus bois, está para além de romper com o passado da velha natureza, mas também com a demonstração explícita de uma nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, esse homem e essa mulher cheio do Espírito Santo se levanta como resposta para a terra. Se levanta como resposta para essa cidade. Se levanta como resposta: eis-me aqui, Senhor, eu sou a resposta do Senhor para Jaraguá do Sul. Por que você acha que Deus te trouxe de todos os cantos desse país? Por que você acha que o Senhor te trouxe do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sudoeste? Por que você acha? Por que você acha que você veio do Rio Grande do Sul? Por que você acha que veio do Pará, do Maranhão, do Sergipe, do Pernambuco? Por que você acha que porque você veio do Rio, São Paulo, Minas, Mato Grosso? Por que você acha que você veio de São Paulo e do Paraná? Para que o Senhor possa fazer de você homens e mulheres cheios do Espírito, que sejam a resposta dessa cidade. A terra clama por uma igreja. A terra clama por uma igreja que também entende que queimar carroças, matar os bois, vai além de romper definitivamente com a proclamação de um evangelho raso, de um evangelho pobre, de um evangelho sem poder. É para isso que você foi chamado. É para isso que Deus quer te levantar. É para isso que você precisa ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito, para que você entenda definitivamente que romper com a proclamação desse evangelho raso, pobre, sem poder, é também romper com consumir o mesmo tipo de conteúdo. Romper com o consumo de um evangelho diluído, de um evangelho empobrecido, de um evangelho sem graça, sem gosto, sem cruz, sem renúncia, que é o que mais tem por aí. Cheiro de netinha. Eu esqueci a minha toalhinha, peguei uma emprestada, cheiro de cacá. Queridos, a terra anseia por uma igreja que fuja, uma igreja que se distancie dessas unções milagreiras. A terra anseia por uma igreja que tenha em si uma unção legítima, que quebra jugo, que liberta da escravidão, que liberta os cativos, que liberta os oprimidos. É isso que a igreja de Jesus está precisando. Não dessas unções milagreiras, de cai-cai, de derruba, de joga paletó, de que você tem o CPF número tal. Gente, isso é raso, isso é pobre, isso é sem graça, isso não tem vigor, isso não tem poder. Isso é mais espírito de adivinhação do que o espírito profético de Deus. O que a terra está precisando, o que a terra está buscando, é uma igreja que tem em si uma unção legítima, que gera vida, que gera vidas e que deixa um legado. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Queridos, a caminhada de Elias e Eliseu foi mais que o preparo de um sucessor, foi mais que o preparo de um substituto. A caminhada de Elias e de Eliseu foi o preparo de um legado. O preparo de um legado. Tanto é verdade que Elias fez muito, mas muito mais milagres. Eliseu fez muito mais milagres que Elias. Porque o menino foi bem preparado. O menino foi bem ensinado. O menino foi bem forjado. O menino teve boa instrução. Também com Elias aí, hein? Com Elias aí, cara, não é assim não. Pá. Não peteleca até você aprender, rapaz. Eliseu fez muito mais milagres que Elias. Assim como Deus chamou por Elias naquela caverna, hoje, diz assim comigo, hoje, o Senhor chama homens e mulheres cheios do seu Espírito, que carregam em seus corações
a verdadeira palavra profética de Deus. Sabe por que eu digo? E eu digo isso sem medo de errar. Porque quem quer ser uma voz profética nessa cidade, nessa nação? É só você viver e expressar isso aqui. Não precisa mais nada do que isso. Claro que haverá momentos em que Deus vai te trazer revelações, Deus vai te mostrar coisas, Deus vai trazer em sonho, em visão, e você vai lá e uau. Cai do outro lado. Essa terra, ela precisa de homens e mulheres que não apenas fiquem apontando direção. Faz assim, vai lá, faz dessa forma. Não, essa terra está precisando de homens e mulheres cheias do Espírito de Deus, que apontem para o coração do Pai, que apontem para o coração de Deus. Por quê, pastor? Porque isso é deixar legado. Isso é você deixar um legado. Isso é você depois seguir o rumo da sua vida e olhar para trás e muitos anos depois entender que aqueles ao qual você apontou o coração de Deus estão firmes e apontando o coração de Deus para outros. Na caminhada de Elias e Eliseu, eles viveram algumas fases dessa jornada. Algumas fases. Um pouco antes de Elias subir. Você pode ler isso lá em 2 de Reis, no capítulo 2, você vai entender. Qual foram as fases que Elias e Eliseu viveram antes de Elias subir? Em Gilgal, houve a separação do passado. Em Betel, a construção de um altar. Em Jericó, o confronto de fortalezas. E no Jordão, a travessia para a promessa. Elias não estava apenas preparando um sucessor, Elias estava lançando no coração daquele menino fundamentos. Filhão, é assim. Filho, é assim. Ele lançava no coração de Eliseu fundamentos para fortalecê-lo, para forjá-lo, para dar a ele uma identidade profética, para dar a ele uma identidade de propósito, para dar a ele uma identidade como homem de Deus. Vou roubartilhar, para ficar mais bonito, a frase do pastor Alex. Quantos estão entendendo? Amém? Amém? Gente, isso não é doutrina, isso é eu falando. Denis, eu creio, no meu coração é eu que creio. Se você pensa diferente, amém. Mas eu creio que nós somos a última geração sobre a face da terra. Eu creio que nós somos a última geração sobre a face da terra. E essa geração de hoje, que nós temos percebido aí, que tem evidenciado, que tem pregado, que tem ministrado, que tem oferecido um pasto seco, grama queimada, um evangelho enfraquecido, um evangelho diluído, que no máximo, mas olha assim, fazendo um esforço muito grande, vai deixar uma pequena herança. Uma pequena herança. Mas o Senhor está levantando homens e mulheres. Quem são eles? Nós fomos chamados para vivermos e forjarmos a vida de pessoas com um evangelho que produza um legado. Pastor, mas tem diferença de herança e de legado? Toda a diferença. A herança, um dia ela acaba, o legado permanece. Permanece. Muito se fala em unção profética, e eu creio, eu gosto, eu vivo, eu busco. Muitos falam de unção profética, mas o que nós temos visto sobre esta nação, muitas vezes, são apenas ventos. Igual essa histeria coletiva desse tal do bebê reborn aí, essa psicopatia coletiva. Ventos. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, e por favor entenda. Eliseu foi formado no entendimento de que a unção profética sobre a vida dele
e que logo culminaria com o recebimento da capa de Elias, ela estava fundamentada em um pilar: caráter. Caráter. Elias forjou naquele menino caráter. Por isso que Elias foi quem ele foi. Eliseu foi quem ele foi. Caráter. Por quê, pastor? Somente o caráter fará com que a unção profética da igreja de Jesus permaneça e gere um legado verdadeiro. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Caráter. Eu tenho certeza hoje de que Deus está preparando uma igreja que seja a sua verdadeira voz. Porque para esses últimos dias, Deus vai levantar homens e mulheres cheias do seu Espírito, para que sejam a verdadeira e última voz sobre a face dessa terra. Pode escrever, anota aí na tua agenda. Você ainda vai ver muito homens grandes em nome dessa nação caindo, desistindo, sendo desmascarados, porque já não há mais caráter. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está forjando e preparando uma igreja que carrega uma unção poderosa, não por conta da unção tão somente, mas por conta do caráter que a igreja busca em Cristo Jesus. É isso que vai fazer a diferença. Agora eu também vou te dizer uma coisa. Eu também não tenho dúvida alguma que o Senhor está levantando uma igreja que será uma voz profética. Vozes que estão posicionadas nos telhados e não sairão de lá até a volta de Jesus. Jesus em Mateus capítulo 10, verso 27, ele diz: o que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz, aquilo que ouvirdes no ouvido, pregai-o sobre os telhados. Eu falei isso para os homens na sexta-feira. Pregai-o sobre os telhados é mais do que anunciar, é se posicionar e não tirar o pé de lá, e ficar firme, pregando e apregoando o evangelho puro, simples, verdadeiro, poderoso do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque a terra está clamando por uma igreja madura. A terra clama por uma igreja que seja comprometida com uma voz profética madura, que tenha caráter, que tenha unção, mas não uma unção milagreira, como eu falei, uma unção que quebra jugo, uma unção que liberta cativo, uma unção que liberta o oprimido. A terra clama por uma igreja que dos telhados proclame. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pense nisso. Pense nisso. Nas palavras de uma pastora amiga que já teve algumas vezes ministrando aqui, Patrícia Canes, nas palavras dela, essa frase dela eu achei fantástica. Pedi permissão para ela usá-la. Que o nosso cristianismo deixe de ser fast food. Tem um fast food e tem um fast faith. Que o nosso cristianismo deixe de ser fast faith e volte a ser altar, fogo e exemplo. Meu Deus. E aí em cima dessa frase eu pensei: meu Deus, isso é tremendo. Porque queimar os carros, matar os bois, voltar ao altar, é buscar o fogo e ser um exemplo e gerar um legado. Queimar os carros, matar os bois, volte ao altar, busque o fogo, seja exemplo, caráter, e gere um legado. Por quê, pastor? Esta vai ser, quer ver, antes uma perguntinha, é a última frase da noite. Quantos querem a unção do Senhor aqui? Quantos querem mesmo uma unção? Unção mesmo, gente. Uma unção profética, uma unção de proclamação, uma unção que quebra o jugo. Você quer isso? Amém? Então ouça: queime os carros, mate os bois, volte ao altar, busque o fogo, seja um exemplo para que você gere um legado. Porque é isso tudo que eu te falei, é a garantia de que a sua unção não morra amanhã. Se você ler o livro de Levíticos,
Eu troquei de Bíblia, agora eu preciso aprender a mexer nessa aqui. Sabe aquela Bíblia, a tua Bíblia já 17 anos usando a mesma Bíblia? Então você abre ela, você já sabe onde está, né? Aí agora eu me pego, mas enfim, porque eu não consegui lembrar do texto, mas na minha Bíblia velha eu ia achar o trem todo lá. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ok, mas é no livro de Levíticos, capítulo 1, exatamente. Fique de pé. Não é o capítulo 1, não estou conseguindo lembrar aqui. Mas ok. Deus dá uma instrução a Moisés sobre como Moisés deveria preparar Arão. Não. Os levitas. Como ele deveria preparar o altar. E Deus, por 3 ou 4 vezes, eu não recordo agora, ele dá uma ordem a Moisés. Ele fala: o fogo sobre o altar precisa queimar continuamente. O fogo sobre o altar precisa queimar continuamente. Quantos têm desejado essa unção de Deus sobre a sua vida? Quantos têm desejado? Mas o grande detalhe é: quantos altares ainda estão queimando para que essa unção venha? Porque se não existe altar, não existe fogo. Se não existe lenha, não existe fogo. Então você precisa entender que, se você quer ser essa voz profética nessa geração, uma igreja ao qual de verdade a terra está esperando. Lembra do texto? Que o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Se você deseja ser essa igreja, se você deseja ser esse homem, essa mulher cheio do Espírito Santo, que tem essa voz profética, você precisa queimar os seus carros. E você já sabe qual é o sentido disso. Você precisa matar os bois, precisa queimar as pontes atrás de você que ainda te prendem, te ligam e prendem a tua história. Mas você precisa voltar ao altar. Você precisa colocar lenha nesse altar. Você precisa fazer com que esse altar queime, para que então o fogo te torne alguém puro, purificado, e você seja um exemplo, para que você possa então gerar um legado. Você quer essa unção para amanhã? Sim ou não? Mantenha o altar aceso. Você quer essa unção para terça-feira? Sim ou não? Mantenha o altar aceso. Você quer essa unção até o próximo domingo? Sim ou não? Mantenha o altar aceso. Mantenha. Eu vou convidar você a fechar os teus olhos. Eu vou convidar você a conversar com o Senhor. Talvez você percebeu que ainda existem carroças a serem queimadas, que ainda existem bois a serem mortos, que ainda existem pontes a serem queimadas, que ainda existem coisas da tua história que ainda te amarram e te impedem ser essa voz profética, com uma unção específica e poderosa do Senhor sobre a sua vida, para que você seja essa voz profética sobre esta terra, para que você seja essa voz profética sobre esta cidade. Eu vou convidar você a conversar com Jesus aí. Vai conversando com o Senhor. Vai conversando com o Senhor.
Peça para o Espírito Santo te mostrar. Peça para o Espírito Santo te mostrar. Peça para que Ele esteja mostrando para você quais são as carroças ainda que precisam ser queimadas. Quais são os bois que precisam ser mortos. Comece a colocar isso diante de Deus. Comece a colocar isso diante do Senhor. Vai colocando isso diante do Senhor. Se você identificou algo, vem aqui na frente, deixa a gente orar por você. Não tenha medo e nem vergonha, porque você é um homem ou uma mulher que deseja ser cheio do Espírito de Deus. Vem aqui na frente, nós queremos ministrar você enquanto nós cantamos. Em meu dedo e me tirou o medo. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Vocês que vieram aqui à frente, espalhe um pouquinho mais aqui para o lado, para o povo que está ali mais perto do corredor, eles terem espaço. Nós vamos cantar novamente essa canção. Isso, espalha ali para todo mundo ficar mais destacado. Isso, vem bem pertinho aqui do palco. Vem bem pertinho aqui. Nós vamos cantar novamente, mas eu queria que você que veio aqui à frente, você olhasse para mim. Só há uma forma de vocês chegarem àquilo que vocês buscam em Deus. Vocês querem ser uma voz profética nessa geração? Vocês querem ser homens e mulheres cheias do Espírito de Deus, a fim de que Ele use a vida de vocês como voz profética, que proclama o Evangelho verdadeiro? Vocês querem isso? Então é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós cantamos. Há necessidade de queimar as carroças. Há necessidade de você romper com a velha natureza. Há necessidade de você romper com o seu passado. Há necessidade de você buscar ressignificar a sua história. Há necessidade de você buscar em Deus os caminhos que você precisa fazer de volta, a fim de que você seja esse instrumento, esta voz profética dessa geração. Eliseu, quando ele entendeu o chamado dele, e olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente: pastor, eu não tenho chamado para ser pastor, profeta, eu não tenho chamado nada disso. Você foi chamado para ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então sim, sobre você tem um chamado. Sobre você tem um chamado. Então você precisa entender isso. Nós vamos cantar novamente essa canção. Enquanto nós vamos cantando, vocês que estão aqui à frente, eu peço que vocês comecem a orar e colocar essas coisas diante de Deus, essas coisas que vieram à lembrança, e peça para que o Espírito Santo do Senhor os ajude, os capacite no entendimento e a buscar ajuda, para vocês então poderem serem livres dessas histórias do passado de vocês, que tanto tem prendido e amarrado as suas vidas. Tudo bem? Vamos cantar. Enquanto a gente canta, você ora. Amém? Vou pedir a ajuda dos pastores e as pastoras
para nós estarmos ministrando essas vidas, os obreiros também, os nossos obreiros. Ele me deu um destino, uma capa e oco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ID. Pôs um anel. Miro. Vai, e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais, e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pelo teu amor, sou totalmente teu. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Quando nós vemos homens e mulheres querendo se posicionar, qual é o papel da igreja? Ajudá-los. Ajudá-los. Então eu convido a Josi, a Bia, Lúcia, Alessandra, Bruna, vem cá, abraça essas irmãs que estão aqui. Vem cá também, Oliveira, abraça aqui. Tem homens que precisam ser abraçados aqui. Fica abraçado. Tem mulheres aqui que precisam de que esteja alguém as abraçando. João, abraça aqui. Aqui tem uma irmã ainda sem ninguém abraçando ela. Vem aqui, abraça aqui.
Aqui tem um mano aqui que ainda não tem ninguém abraçando ele. Quem é que vai vir aqui abraçar o Juninho? Isso, mano. Oh. Vai orando aí com essa pessoa. Vai orando aí com essa pessoa. Ser um com você, Senhor. Sou totalmente teu. Vani, pra onde eu virei, se eu não tenho pra onde voltar? Somente você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Os irmãos que estão aqui à frente aqui, olha aqui para mim, os irmãos que estão aqui na frente. Você que está acompanhando alguém aí, você que está acompanhando alguém aí, você que foi abraçar alguém, você vai liberar uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa. Libera, pode liberar, libera uma palavra sobre a vida dela. Libera uma palavra sobre a vida dela. Isso, libera. Traz mesmo uma declaração profética sobre a vida dela. Pastor, o que eu vou falar? Seja fortalecido na graça e no poder de Jesus. Essa é uma palavra profética. Pastor, o que eu falo? Seja fortalecido no Espírito Santo do Senhor. Isso é uma palavra profética. Só abençoa. Isso. Libera uma palavra de bênção sobre a vida dela. Uma palavra de fortalecimento. É assim que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é assim que eu me sinto muito bem. E é assim que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Neste lugar todos os dias da minha vida. Dê o seu melhor aplauso para Jesus. Mas tem que ser o seu melhor. Glória a Deus. Não sai aqui da frente ainda não. Não sai aqui da frente ainda não. Vou pedir para toda a igreja vir aqui para frente. Nós vamos orar juntos aqui. Vem todo mundo. Empurra essas cadeiras para trás aí. Depois vocês empilham.
Empurra para trás aí, vem todo mundo aqui. Nós vamos orar tudo junto. A gente vai encerrar esse negócio aqui todo como uma família só. Oh, 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 yeah. Vem aqui mais pertinho, para dar espaço para todo mundo. Vamos espalhando aqui, ó, vamos espalhando. Ah, não, vai ter que vir todo mundo aqui. Dá um jeito aí. Oh, 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 Todo mundo aqui para frente, gente. Ó, tem um buracão aqui, ó, cabe um monte de gente, umas 300 pessoas, cabe só nesse miolo aqui, ó. Isso. Tá todo mundo juntinho aí? Ô, Tony lindo, o que você tá fazendo aí? Né, vem pra cá, rapaz. Pastor Andréia, vem pra cá. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado e começa a orar por ela. Abençoa a semana dela. Abençoe a semana dela. Hoje você tem a responsabilidade de abençoar a semana do seu irmão. Comece a orar e abençoar a semana dessa pessoa. Vai orando, vai abençoando. Declara sobre ela uma semana abençoada. Declara sobre ela uma semana abençoada. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos, 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas. Vai lá atrás, faz a tua inscrição para o seminário de tribos que começa amanhã às 19h30. Não fique de fora, vai agregar muito valor na sua vida. Número 2, tem cantina lá fora, certo? Batata recheada. Mas os homens vão tomar chá. Só que não. 3, nos ajude a empilhar as cadeiras. E 4 e último, pedir para os homens fortão aí colocar as mesas lá para o encontro das mulheres de terça-feira. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vocês, de agora até o dia que o Senhor vier nos buscar e nos levar para estar junto dele. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus.